Para mim é um privilégio estar aqui, trazer uma palavra para essas mulheres lindas que o Senhor as ama. E eu queria orar. Pode ficar sentado mesmo, não precisa levantar, mas eu quero orar por esse tempo. Quero orar pela tua vida, pelo teu coração. Amém? Senhor, eu quero te louvar pela vida de cada mulher que está aqui, Senhor Deus. Quero declarar, Senhor Jesus, a tua bênção sobre a vida delas. Senhor, leva todo pensamento cativo à tua presença. Não permita, Senhor, que haja nenhuma distração, Deus. Que o nosso corpo, a nossa mente esteja aqui, Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, que a gente não venha perder nada, Senhor, o que tu tens para nós nessa noite, Jesus. E que eu, Senhor, possa ser um instrumento, Pai, da tua graça, Deus, para a vida de cada mulher aqui, Senhor Jesus. E desde já, eu quero te louvar, Senhor Jesus, por tudo que tu vais fazer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero te convidar para abrir um texto da palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 5, o versículo 25 ao 34. É uma história bem conhecida. Talvez você já conhece, talvez você já ouviu outras pessoas pregarem, mas eu te convido, mesmo que você já tenha ouvido, mesmo que você já saiba, eu te convido a olhar com uma nova expectativa, com um novo olhar do que a gente vai falar aqui. Não que eu vou falar algo diferente que ninguém falou, mas a Bíblia, a palavra é uma fonte inesgotável. Então, assim, mesmo que a gente ouça 30 vezes a mesma palavra, sempre alguma coisa nova a gente vai aprender. Então, é Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Eu falei Mateus, né? Perdão, é Marcos. Isso, desculpa. Marcos 5, 25. Amém? Vou ler para vocês. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos e sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada daquela enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Ou, quem me tocou? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia lhe feito aquilo. E então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a tua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. E eu queria que você abrisse também em Lucas, no capítulo 8. Glória a Deus. E o 48, 47. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer, caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, filha, a tua fé a curou,
vai em paz. Eu gosto dessa parte que acrescenta um pouco mais, né, do que a gente leu em Marcos. E se eu fosse dar um tema a essa palavra, podia dizer, o tema seria uma mulher, um propósito. Essa mulher, ela tinha um propósito. Sabe, queridas, eu ando por aí, né, gente, no meio da igreja e fora da igreja, e a gente vê tantas pessoas vivendo sem propósito, vivendo de qualquer jeito, vivendo por viver, sabe? Se acontecer, aconteceu, se der certo, deu. As pessoas andam por aí sem uma razão de viver. E sabe o que é mais importante na nossa vida? É a gente viver debaixo de um propósito para o qual nós fomos chamados, para o qual nós nascemos. Todos nós estamos aqui, nós nascemos com um propósito. Nós não viemos para cá, para a terra, para viver de qualquer jeito. Nós temos um propósito. O propósito dessa mulher, nesse texto aqui, era ser curada. Ela queria ser curada, né? Mas nós podemos ter N propósitos. O nosso propósito maior, né, é conhecer Jesus, é falar do amor de Deus. Isso é um propósito para todas, né? Mas nós temos propósitos específicos na nossa vida, que nós precisamos viver de acordo com esse propósito. Porque, como a gente falou aqui, né? Vitória, sucesso, né? Sucesso na vida é viver de acordo com um propósito para o qual a gente nasceu. Nós não estamos aqui por um acaso, mas estamos aqui com um propósito. E nesse propósito nós devemos ir até o fim. Nada deve nos parar, nós não podemos parar. E esse texto nos mostra algumas lições que a gente pode tirar sobre propósito, sobre chegar no final do propósito, sobre alcançar o propósito, sobre encontrar a vitória completa. Hoje a gente cantou alguns hinos que falam de vitória, de ser vitoriosa, e eu acho que tudo isso tem muito a ver com o que a gente vai estar falando hoje. O Espírito já vai preparando, né, uma atmosfera, um ambiente. Então, essa mulher, ela não tem um nome. Você pode procurar nos 3 evangelhos essa história está. Mas o nome dela não aparece. Mas a história dela é contada já. E cada vez que a história dela é falada, nós aprendemos. E nesse texto, então, fala de 4 lições que a gente pode aplicar na nossa vida. Para a gente alcançar o nosso propósito, para a gente viver com um propósito. E eu quero falar para vocês que eu tenho 3 propósitos bem específicos na minha vida. Primeiro, o meu, é falar de Jesus para todas as pessoas que eu puder, em tempo e fora de tempo. Esse é um propósito da minha vida. O segundo é que toda a minha família, meu marido, eu, meus filhos, meus genros, minhas noras e meu genro, sirvam ao Senhor. Mas não só conheçam a Deus, mas sirvam, vivam uma vida como eu e o Vânio, dedicados ao ministério. Então, para isso eu oro, nisso eu persevero. É um propósito. E o terceiro é servir a Deus até morrer. Eu digo, Senhor, eu vou te servir até eu morrer. Tanto faz se eu vou estar bem velhinho ou não, mas eu quero te servir até morrer. E nesses propósitos eu baseio a minha vida e persevero. Tem outros? Tem, mas esses são os mais importantes. Os meus. Mas eu quero falar dos propósitos dessa mulher. Desse propósito que era, né, de ser curada. Então, a primeira lição que a gente pode tirar dessa mulher, ela teve uma atitude, né? Vocês vão de concordar comigo que ela teve uma atitude. Ela não se rendeu diante da situação em que ela vivia. 12 anos, o texto fala, de fracassos, de frustrações, desespero, muitos médicos, muito investimento, nenhuma resposta. Ela tinha todos os motivos para ser uma mulher amargurada, deprimida,
revoltada com tudo e com todos, e ainda podia ficar em casa lamentando a sua vida. Porque uma coisa é a gente ter uma boa atitude durante 12 horas, durante 12 meses, mas durante 12 anos essa mulher estava procurando ser curada, tentando uma saída, mas não alcançava. Mas ela não perdeu a esperança. Ela não perdeu a esperança, ela tinha uma atitude. Porque ninguém tem sucesso na vida sem ter uma atitude. Para mim ter sucesso na vida, eu tenho que ter atitude. E ela teve uma atitude. Diga, atitude. Atitude. Essa mulher teve uma atitude. Vivemos numa sociedade que quer tudo na mão. Que reclama de tudo. Que reclama de todos. Reclama dos pais. Reclama da família onde nasceu. Reclama da escola. Reclama do trabalho. Reclama do país. Eu vou embora para outro país. Reclama do governo. Uma sociedade que reclama de tudo. E pensa, né? Se eu tivesse nascido em outra família. Se eu morasse em outro país, talvez seria diferente. Se eu tivesse aquela oportunidade que aquela fulana teve, aquela ciclana teve. Porque as pessoas acham que é responsabilidade dos outros criar condições de termos sucesso na nossa vida. O outro tem que providenciar as condições. Os meus pais têm que preparar as condições para mim ter sucesso. A minha igreja tem que preparar. O meu pastor tem que falar. A minha pastora tem que falar. Para mim ter sucesso. Eles têm que criar todas as oportunidades. Eu só vou caminhando. Não. Não é dessa forma que funciona. Não é assim. Sabe? A vida nem sempre é favorável. Nem sempre a vida é favorável para nós. Nem sempre ela é previsível. Nem sempre. Aliás, ela nunca é. A vida nos prega peças. Ela não avisa o que vem amanhã. Você, de repente, amanhã pode acontecer, acontecer uma coisa com o teu carro, ficar doente. A vida não vai te avisar assim, olha, pastora Arlene, amanhã, né, prepare-se, porque amanhã vai acontecer isso aqui, né? Ou, Bárbara, olha, amanhã vai acontecer isso. Não. Nós não podemos controlar as coisas que a vida nos apresenta. Nós não podemos, por mais que a gente queira, nós não podemos controlar. Eu queria ter, para a minha vida, um controle remoto. Sabe aqueles controles de televisão? Senta na frente da televisão, aí parece aqueles programas que tu não gosta, tu passa, né? Então, se eu tivesse um controle para a minha vida, né? Dificuldade financeira, passa. Dificuldade familiar, passa. Brigou com o marido, passa. Situação de briga com os filhos, passa. Desemprego, desliga. Mas não é assim. Nós não temos o controle da nossa vida, nem podemos trocar as coisas. Eu não posso controlar o que a vida me apresenta, mas eu posso controlar a minha atitude diante das circunstâncias. A vida me apresentou isso, e agora? Qual é a minha atitude? Esqueci de beber água. A vida me apresenta isso. Qual é a minha atitude? Qual é o meu posicionamento diante delas? Essa mulher, ela teve que ter um posicionamento diante da vida dela. Porque ou ela se posicionava, ia atrás de Jesus, tinha uma atitude, ou então ela ia ficar a vida inteira naquela situação. E a Bíblia diz que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. O que nós fazemos, que atitude temos quando a vida nos apresenta coisas que nos agradam, que não nos agradam, que nos fazem sofrer. Nós precisamos ter uma atitude correta diante das circunstâncias da vida. Porque o que vai fazer a diferença na tua vida não é porque tu tomou uma atitude. É como tu reagiu diante daquela situação. Você tomou uma atitude e você vai reagir de acordo com aquela situação.
É isso. Porque não é o que nós fazemos em relação às circunstâncias, é ter uma boa atitude. Uma atitude de coragem, uma atitude correta. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E porque ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude. Então, hoje à noite, é uma noite de você tomar atitudes na tua vida. Que atitudes você precisa tomar? Em que você precisa ter uma atitude correta? Em que você precisa mudar? A segunda lição que eu encontro nesse texto, essa mulher, ela não só tomou uma atitude, mas ela foi perseverante na atitude dela. Ela perseverou no propósito. Lembre, o propósito dessa mulher era ser curada. E nós estamos falando de viver debaixo de um propósito, de termos um propósito na nossa vida. Então, essa mulher, ela perseverou no propósito. E olha, que para ela perseverar nesse propósito, ela tinha 4 obstáculos bem claros para ela. Primeiro, vamos contextualizar, né, onde essa mulher, na época que essa mulher vivia. Tinha, primeira coisa, o preconceito social, ser mulher. Ser mulher já era complicado naquela época. Então, ela tinha que enfrentar o preconceito social para sair de casa, para andar na rua. Segundo, ela precisava enfrentar o preconceito religioso. Sabe por quê? Em Levíticos, capítulo 15, fala que se a mulher tivesse um fluxo de sangue, ela era considerada impura. E ela não podia andar na rua, ela não podia viver com ninguém, ela não podia tocar em ninguém. E quando ela andasse na rua, ela tinha que falar assim, ó, impura, impura, impura. Porque se ela tocasse em alguém, ou se alguém tocasse nela, ela podia morrer apedrejada. Então, ela tinha ainda mais esse obstáculo, o preconceito religioso, porque ela tinha que viver isolada, não podia tocar em ninguém. Que vida triste, né? Sozinha. Outro obstáculo seria a multidão. A Bíblia fala que multidões andavam ao redor de Jesus. Não era uma multidão, eram multidões. Então você pensa, né? Jesus, os discípulos ficavam ao redor de Jesus para que Jesus não caísse ou não tropeçasse. E ao redor de Jesus tinha multidões para todos os lados. Então você imagine essa mulher. A gente todos nós ainda que menstruamos sabemos assim como cada uma de nós fica, né? Quando estamos menstruadas, né? Ficamos de um jeito, dependendo do estado, ficamos muito fracas. Imagina essa mulher, 12 anos, com fluxo de sangue. Ela estava fraca, anêmica. E ela tinha que, então, passar pelo meio da multidão. A Bíblia fala que ela tocou na orla, na parte de baixo. Então, ela teve que enfrentar toda a multidão para tocar em Jesus. Então, ela teve que passar toda aquela multidão. E ainda tinha os discípulos, né? Ainda além da multidão, tinha os discípulos que estavam ao redor de Jesus. Porque até as crianças, os discípulos uma vez diziam que deixa as crianças, não pode vir para Jesus. Jesus não, deixa vir as crianças. Então, o que a gente percebe é que o difícil não é tomar uma atitude. Tomar uma atitude não é difícil. Agora, perseverar nessa atitude quando vêm as adversidades. Ela se manteve firme no propósito, mesmo com todos esses obstáculos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se todo ano da gente fosse composto só do mês de janeiro. Na virada do ano de janeiro, né? Vou fazer academia, vou me casar, vou voltar para a faculdade, vou estudar. Nós tomamos tantas atitudes no começo do ano. Vou emagrecer, vou fazer as pazes com fulano, com ciclano, com beltrano. Mas nós não temos só janeiro.
Se fosse só janeiro, estava ótimo, nós ia viver um paraíso. Estava ótimo, né? Mas não. Chega o fevereiro. Fevereiro chega e aí começam os problemas. Porque já nem lembramos mais do que a gente falou em janeiro. No momento do calor da festa, no momento do calor da passagem do ano, a gente não lembra mais. Começam a vir as dificuldades e nós esquecemos. Não conseguimos perseverar na atitude que tomamos. Porque tomar boas decisões, tomar boas atitudes, não muda a nossa vida. A nossa vida muda quando a gente persevera na atitude, persevera no propósito. Aí sim a nossa vida começa a trazer mudança. A vida dessa mulher mudou porque ela foi perseverante apesar de todos os obstáculos. Porque, sabe, irmãs, essa mulher ela corria o risco de morrer antes de chegar até Jesus. Porque se ela estivesse passando pelo caminho, ela não falou que ela era impura. Ela caminhou até Jesus e ela não ficou falando impura, impura. Não, ela não falou. Ela foi caladinha. Se alguém conhecesse aquela mulher, se alguém soubesse que ela tinha o fluxo de sangue, ela podia ser apedrejada ali. Antes de chegar em Jesus, ela podia já ficar apedrejada. Mas isso não fez com que ela parasse. A vida não facilitou nada para ela, mas mesmo assim, ela continuou. Ela não se vitimou, ela não tomou uma posição de vítima por causa das circunstâncias. Mas tem essa multidão, como é que eu vou conseguir passar? Mas tem a lei, será que será que eu não vou encontrar alguém que vai me matar, que vai me apedrejar? Eu estou tão fraca, será que eu vou conseguir chegar? Ela não deixou com que essas coisas tornassem ela uma vítima. Porque, às vezes, nós nos tornamos vítimas da situação. Coisas que é para a gente nos levantar e tomar uma atitude, perseverar até o fim, a gente deixa com que essa situação se torne, nos vitimamos debaixo dessa situação. E aí nós somos, tadinha de mim, coitada de mim, hoje eu estou com uma dor de dente, eu não vou no culto, hoje eu estou com o meu pé machucado, eu não vou no culto, hoje eu não dormi direito, eu não vou no culto. E assim a gente vai arrumando um montão de desculpas para um montão de coisas na nossa vida. Essa mulher, apesar de tudo isso, ela perseverou. E perseverança quer dizer persistir no propósito para o qual eu fui chamada. No caso dela, era ser curada. E aí, então, ela poderia pensar, né? Eu sei o que eu quero ser curada. Eu sei aonde eu vou até Jesus. Eu sei o que eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar a multidão, eu tenho que enfrentar a lei, eu tenho que enfrentar os discípulos. Mas eu vou, porque eu quero ser curada. Nada pode me parar. E eu quero te dizer hoje, nunca desista do teu propósito. Por causa das circunstâncias, por causa das atitudes, nunca desista do teu propósito. E eu quero falar ainda que junto com a perseverança, tu pode ainda agregar a confiança de que realmente vai acontecer. Porque ela pensava, ela caminhava pensando, está ali no texto, né? Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela ia por baixo, né? Então somente eu tocar, eu vou ser curada. Então somente eu... Ela confiava no que ela estava fazendo. Ela confiava que ela ia ser curada. E ela foi caminhando nisso até chegar em Jesus. Ela tinha confiança. Porque, às vezes, perseveramos nas coisas, mas sem confiança. Eu vou, né? Não sei se vai dar certo, mas eu vou. Vou fazer, mas não sei se vai dar certo. E ela podia pensar, eu posso morrer no meio do caminho, eu acho que eu vou morrer, e eles vão me matar, e eu vou ser apedrejada. Ela estava perseverando, mas ela estava sem confiança no que ela estava fazendo. Não, ela tomou uma atitude, ela foi e perseverou e confiou que ia dar certo. Então, nós precisamos perseverar com confiança. Vai dar certo. O Senhor está comigo.
e continuar. Avante. Uma outra lição que eu aprendo com essa mulher é a fé. Ela não teve medo de crer. A Bíblia diz que o que motivou essa mulher a enfrentar todos os obstáculos foi porque ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, trouxe fé ao coração dessa mulher. A Bíblia mesmo fala, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para ter coragem de crer. E às vezes você vem no culto todo domingo, você vai nos grupos de crescimento, você vai no seu discipulado, você ouve a palavra, e às vezes você, estou cansada, já ouvi essa mensagem 5 vezes, já ouvi essa mensagem 10 vezes. Mas ouvir a palavra é tudo que tu precisa para ter coragem, tudo que tu precisa para a tua vida é ouvir a palavra de Deus. Então é ouvir, 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 e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e continuar ouvindo até um dia tu tá com o Senhor e ouvir dele mesmo. Porque a palavra de Deus, ela te gera fé, coragem para crer. Então a gente nunca pode se cansar de ouvir a palavra de Deus. Nunca. A gente nunca pode se cansar de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra vai me ajudar a vencer qualquer coisa na minha vida. Qualquer coisa na nossa vida, a palavra vai nos ajudar a vencer. Qualquer coisa. E a palavra diz que ela ouviu falar de Jesus. O texto não diz o que ela ouviu. Só fala que ela ouviu. Mas a gente até pode, assim, fazer uma conjecturação, assim, né, do que ela ouviu. De repente, ela pode ter ouvido que Jesus livrou a mulher adúltera de ser apedrejada. Quando os mestres da lei, os fariseus, né, levaram aquela mulher apanhada em adultério e todos queriam apedrejá-la, Jesus livrou ela. Jesus, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos saíram, do maior para o menor. Ela pode ter ouvido isso? Jesus poupou aquela mulher. Jesus foi misericordioso com ela. Será misericordioso comigo também? Não vai deixar ninguém me apedrejar. Ela pode ter ouvido falar que Jesus curou leprosos. Jesus tocou em leprosos. Os leprosos naquela época, eles eram impuros, considerados impuros, tanto quanto ela. E ela pode, não, Jesus tocou neles. Jesus purificou eles, Jesus pode me limpar, me purificar. E nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje, para a sua dificuldade hoje. Você que está aqui, você pode ter, cada um tem a sua, mas você pode pensar, não, mas se Jesus salvou aquela família, Jesus pode salvar a minha. Se Jesus salvou aquele filho que estava na droga daquela irmã, pode salvar a meu também. Se Jesus curou aquela enfermidade, pode curar a minha também. Porque Jesus é o mesmo, Ele não faz acepção de pessoas. Então, sempre vai ter alguém com um exemplo de vitória do teu lado. Para que você possa tomar esse exemplo de coragem e de perseverar e de ir até o fim. Então ela pensou, né? Se eu tão somente tocar nas vestes, serei curada. Ele não condenou a mulher adúltera. Ele limpou os leprosos. E ele fez com eles. Pode fazer comigo também. A fé dela preferiu correr o risco. Posso morrer, mas posso ser curada. A fé dela correu esse risco. Eu posso morrer, mas eu também posso ser curada. Que coragem, que fé, que ousadia dessa mulher. Eu me empolgo, eu fico muito empolgada porque, nossa, posso morrer. A fé venceu o medo.
quando as evidências eram contrárias. A fé trouxe a revelação do amor e da misericórdia e da graça de Jesus sobre ela. Eu sei que Ele pode, eu sei que Ele é capaz, eu tenho uma chance. Eu me nego a viver de acordo com os meus medos. Ela pode ter pensado, eu me nego a viver de acordo com esses meus constrangimentos, com as minhas fraquezas mentais, eu me nego. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre, eu não quero mais estar escrava dessa doença, de viver sozinha a vida inteira, de não poder casar, não poder ter família. Eu quero ser livre. Eu quero ir além das minhas limitações, e ela foi mesmo além das limitações dela. A fé dessa mulher não estava nela, não estava nela mesma. A fé dela estava em Jesus, Ele pode fazer. Então, ela continuou adiante. Você pode continuar adiante. Você pode. O Jesus é o mesmo. Ele não muda. E a quarta lição que eu posso aprender com essa mulher é compromisso. Ela não teve medo de se comprometer com a situação. Jesus sentiu que dele é o poder. E pense agora, então, na cena. Jesus parou toda a multidão. Jesus parou tudo e como ele dizia, olha, alguém me tocou. E aí, os discípulos, como que alguém te tocou? Todo mundo está te apertando, todo mundo está te empurrando, como alguém te tocou? E ela quietinha. A mulher ali quietinha, ela sabia que era ela estava ali quietinha. Mas Jesus não se moveu. Jesus disse, não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu o poder. Sabe, aquelas perguntas que a gente tem medo de responder, porque a gente não sabe o que vai vir após. Tipo assim, quem é mãe sabe, né? Às vezes quebrou alguma coisa em casa, tu tem 3 filhos ou 2, tu chega, quem quebrou isso aqui? Não sei o que, aí ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Porque eles têm medo, porque quem quebrou isso aqui vai apanhar. Quem quebrou isso aqui vai ficar de castigo. Quem quebrou isso aqui vai ficar sem celular. No meu tempo não era assim, não tinha celular. Ela ficou esperando parada, porque se Jesus dissesse, quem me tocou vai ser apedrejada. Ela teve medo de falar. Mas Jesus ficou ali. As pessoas podiam também pensar, quem me tocou? Eu toquei em Jesus. Todo mundo tocou em Jesus, todo mundo estava empurrando ele. Mas Jesus ficou ali, parado. E ninguém respondia. Ninguém dizia nada e ele continuava insistindo. E aí o texto fala que essa mulher, chorando, tremendo, se jogou aos pés dele e contou toda a sua história diante de todos, tremendo, com muito medo. E ela começou, Jesus, eu ouvi falar de ti. Eu ouvi falar que tu curou leprosos. Eu ouvi falar que tu deu vista aos cegos. Eu ouvi falar que tu perdoasse, fosse misericordioso com a mulher adúltera. E eu vim porque eu sou uma mulher que tem um fluxo de sangue. E eu vim porque eu sei que tu podias me curar. E ela contou toda a história com muito medo. Sabe por que ela estava com tanto medo? Porque no exato momento que ela falou que ela contando a Bíblia diz que ela contou toda a história, logo ela contou que tinha um fluxo de sangue. Algumas pessoas ali daquela multidão, ela tocou em mim, vou pegar, já começou a pegar até pedra para trocar nela, jogar nela. Porque ela tocou em um montão de pessoas e um montão de pessoas tocou nela. Por isso que ela estava com tanto medo, porque ela podia morrer ali também apedrejada. Se Jesus não fizesse alguma coisa, se Jesus não dissesse, olha, ninguém toca nela. E Jesus disse, mulher grande é a tua fé. Disse em voz alta, vá em paz.
Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando ele disse assim, ó, vai em paz. Ninguém toca nela. Deixa ela sair. Abre aí o caminho para ela passar. Deixa ela passar. Deixa ela ir. Ninguém toca nela. Deixa essa mulher ir em paz. Ela não teve medo de se comprometer. De dizer, foi eu. Foi eu. Jesus sempre protege e nunca condena quem diz, foi eu. Foi eu, Jesus. Eu passei por a multidão, eu toquei em todo mundo, eu sei que eu não podia fazer isso, a lei não me deixava fazer isso, mas eu fiz. Eu toquei em ti, Jesus. Ele não tolera mentira, ele não tolera hipocrisia, ele não tolera o disfarce, máscaras, engano, mas a verdade liberta. Quando nós chegamos à presença dele e dizemos, foi eu. Ele age de misericórdia. Pode ser a coisa mais difícil ou ruim que você tenha feito, mas se você chega para ele sem máscaras, sem disfarce, sem desculpa, diz, olha, foi eu que fiz isso, eu que errei, eu que machuquei, eu que feri. Ele vai usar de misericórdia contigo, ele vai te perdoar, vai te amar. E a gente pode lembrar, então, dos ladrões na cruz, né? Tinha 2 ladrões, todo mundo sabe, né? Um de cada lado de Jesus, e um disse, olha, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Desce tu e desce nós também. Né? E o outro disse, tu não fica quieto, não estou dizendo que esse homem não fez nada. Nós fizemos. Ele reconheceu, nós fizemos. E ele olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim. No teu reino, no paraíso. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo. Aleluia. A fé desse homem não foi uma fé oportunista. Ele disse, olha, Senhor, nós fizemos mesmo. Nós devemos assumir as coisas que fazemos. Porque ele nunca rejeita nem condena. Não importa as consequências, o importante é dizer, foi eu. E Deus procura pessoas que se comprometam com ele, se comprometam com o reino, que digam, foi eu. E se a gente olhar para a história da criação, o Adão disse que a culpa é da Eva, a Eva disse que a culpa era da cobra, ninguém teve coragem de dizer, foi eu. Não, ficou todo mundo chutando um pro outro e nós vivemos muitas vezes nisso, o culpado foi o outro, quem tem filho em casa, né? Foi ele. No final tu não sabe quem fez, porque eles chutam de um para o outro, ninguém sabe quem fez. Nenhum deles admitiu que foi eu. Admita, então, seus erros, suas necessidades. Fui eu. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Fale a verdade. Tenha compromisso com a verdade. A gente, como cristão, a gente deve ser pessoas que têm compromisso com a verdade. Ter uma fé que é genuína e não uma fé oportunista. Uma fé genuína é aquela que crê em Jesus para tudo. Eu tenho um compromisso com Jesus, quer para as coisas boas, quer para as coisas ruins, mas eu tenho um compromisso com ele até o fim. Se eu não ser curada, não tem problema, eu vou partir daqui e vou com Jesus. Uma fé genuína é uma fé que se compromete, não baseada em resultados, baseada em estar com ele. Eu estou com ele para tudo. E uma fé oportunista é uma fé, se é que a gente pode considerar fé, se a gente pode usar essa palavra, primeiro eu vou esperar, né? Eu vou lá naquela igreja, vou ver se eu sou curada, porque diz que Jesus cura, talvez vou dar o dízimo e a oferta ali para ver se eu prospero, e tal, os ensinamentos que tem por aí. E se não acontece nada, a pessoa vai embora. Eu não gostei desse lugar, não foi bom para mim. Uma fé oportunista, que está baseado, eu primeiro recebo, depois eu creio. Enquanto a Bíblia fala que primeiro a gente dá. Então, nós precisamos ter compromisso, uma fé genuína.
Tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. E às vezes, como cristãos, a gente pensa que a gente está numa redoma de vidro ou numa... Como é que é o nome daquele lugar que a gente bota a estufa? Uma estufa de flor, né? Ela fica toda protegidinha, aquela estufa, né? Para não ir na... E a gente às vezes pensa que a nossa vida com Cristo é assim. Ninguém aqui vive dentro de uma estufa, gente. As coisas ruins acontecem com a gente. As dificuldades batem na nossa porta. E a gente não vai ser aquele cristão desmilinguidinho, e ficar chorando o tempo todo. Tem que se levantar, tomar uma atitude, perseverar, confiar, ter fé e chega lá. Quero dar mais um exemplo de uma fé genuína. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel. Eles estavam na Babilônia, no reino de Nabucodonosor. E Nabucodonosor ergueu uma estátua enorme e eles tinham que adorar aquela estátua. Senão eles iam ser jogados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais, aliás, quando eles foram jogados lá dentro. E aí eles falaram para o rei que eles não iam se render, adorar. Porque a adoração é algo que a gente não troca, não negocia. E eles disseram. E aí ele falou assim, vamos ver se o teu Deus vai livrar vocês dessa fornalha. E a resposta deles foi, se ele não nos livrar, não nos livrou. Mas nós não vamos adorar. Isso é uma fé genuína. Morreu. E essa mulher, então, diante desse propósito de ser curada, de receber cura, ela compôs, deixou essas lições para a gente de atitude, de perseverança, associada à confiança, à fé e ao compromisso. Hoje, mulher, é a tua noite. É a tua noite. É noite de você, se você está aqui, você não teve um compromisso, você não tem um compromisso com Jesus ainda, hoje é o teu dia. Um dia que você pode, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero ter esse compromisso com Ele. Hoje é o teu dia. Se você está aqui, vocês têm Jesus no coração, mas você não está conseguindo ter uma atitude correta diante das circunstâncias, a vida está tão difícil, as coisas estão tão difíceis, você tá patinando, você não está conseguindo alcançar, perseverar. Eu quero te dizer que o Senhor hoje quer fazer algo na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer trazer coisas novas. Aleluia. Aleluia. Servir a esse Jesus é muito maravilhoso. Então, eu queria te convidar. Se você está aqui, se você ouviu falar desse Jesus tão lindo, tão maravilhoso, que curou essa mulher, e você quer ter um compromisso com Ele, que você quer, Senhor, a partir de hoje eu quero te entregar a minha vida. Eu quero ter um compromisso contigo. Eu queria te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar com você.